Olá, boa noite a todas. Estamos en nuestra live semanal. Hoy vamos a tener el privilegio. Olá, espero que estejam bem. Boa noite. Hoy vamos a tener nuestra live con María Elena Valio, fundadora de Woman Invest. Vamos a darle tiempo a Instagram para que vaya llamando a nuestros seguidores y seguidoras. Así vocês están todos conectados hoy con este grande tema que es o mundo do investimento en la mujer madura, que tiene a ver la autoestima y su mochila emocional en las decisiones que ella tiene que tomar con su patrimonio o con su planeamiento patrimonial y sus investimentos, y cómo hace esta mujer para pensar en una longevidad de calidad cuidando su salud emocional, física y financiera. Voy a llamar ya a María Elena Valio a través del canal Woman Invest para aquí no camino. María Elena, ya te mandé convite. Vamos a ver si conseguís entrar. Hola Flavia desde Estados Unidos. Hola Marcela. Hola. ¡Qué Sorte que eu vou falar só de alegria! investimentos. Que alegria! Boa noite! Você consegue Tudo bem? me ver, me ouvir? Tá tudo bem? Tudo. Te consigo ver, te consigo oír. Estoy extremadamente honrada, María Elena, que estemos ya a punto de estar en el segundo Summit para Mujeres Investidoras. O ano passado, uma visionária, você, uma empreendedora 50 a mais, que decidiu entrar neste mundo, um mundo ao qual você já pertence faz mais de 30 anos, y que o mercado y las mujeres respondieron tan bien. Me gustaría que te presentes, contes un poquito de tu historia profesional, porque creo que eso trae mucho peso y mucha credibilidad a todo lo que vos estás haciendo con estas mujeres y con el Summit que va a ser la semana que viene no Tangana. Bom, vamos lá. A gente depende muito de internet, então às vezes a conexão não está muito boa. Então eu vou falar um pouco de mim, porque eu acho melhor falar o que a gente pode oferecer, o que é o Women Invest. Mas eu tenho 58 anos, minha vida toda eu trabalhei no mercado financeiro, trabalhei em Londres, trabalhei em Nova York, então posso dizer que eu trabalhei nos principais centros. São Paulo também é um importante centro do mercado financeiro. Então foram 5 anos fora do Brasil, entre idas e vindas. Representei empresas estrangeiras, representei um grupo austríaco, foi um desafio bem grande, porque eu era a única mulher no conselho do grupo, eram 16 pessoas, não, 17, 16 homens e eu. Então, assim, mais ou menos aprendi bastante sobre o mundo financeiro e o mundo masculino também. E desde que eu comecei com o Women Invest, agora eu estou aprendendo sobre um mundo feminino que eu vivi durante muito tempo, tenho que admitir isso. Então, estou aprendendo muito, sei que as mulheres aprendem com o Women Invest, mas eu aprendo mais ainda. Isso é muito bom. Comecei o Women Invest em março de 2019 e o objetivo, Maria Laura, como a gente estava conversando ontem, é realmente dar a base para a mulher ter segurança para cuidar do seu dinheiro. Acho que este é o ponto importante. Não é para ela ser operadora de investimento, ser trader. Não, isso tem bastante gente que faz, tem muitas mulheres legais que fazem isso, mas aqui no Women Invest o que a gente faz? A gente aproxima as mulheres do mundo financeiro. De uma maneira, nós mulheres, para este mundo, nós somos clientes e a gente tem que ser tratada como tal. Então, a cliente, você olha para ela e fala: o que eu tenho para oferecer, como eu vou ajudá-la, e é isso. E quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente sabe o que a gente busca. Se a gente vai comprar uma roupa, se a gente vai comprar uma casa. Quando a gente vai investir, ou se a gente vai comprar investimentos, a gente também precisa entender e saber que você está comprando da maneira certa. Eu acho que foi hoje que eu usei até um exemplo que é o seguinte: não adianta nada você comprar um vestido de festa se você nunca vai numa festa. Então, você tem que saber para que você precisa cuidar desse investimento.
Então, essa é a história. A gente começou 4 anos e pouco atrás, a gente cresceu bastante, porque mais e mais a gente está vendo no mundo, não só aqui no Brasil, mulheres que estão entendendo que isso é muito importante, né? Que você Muito. só consegue cuidar da sua vida se você for dono do seu dinheiro, senão não tem jeito. Eu gostaria agregar algumas coisas que acho super importantes, Marilena. Eu estou desde outubro del 2017 en este mundo 50 más y cómo fue mudando en estos últimos 5 años la perspectiva de esta mujer, principalmente en el concepto de asumir la responsabilidad de qué vida ella quiere de aquí para frente. Sabemos que la ciencia nos está ofreciendo 20, 30 años más de vida. El tema es qué vida vamos a poder llevar según nuestra autonomía financiera. Porque de nada sirve pensar, eu quero viajar, eu quero empreender, eu quero ajudar a meus filhos, eu quero trocar de casa, qualquer coisa. Eu vou dizer uma coisa muito básica. Quero fazer meus dentes novos, me quero fazer uma cirurgia plástica para ver-me bem, desejaria fazer uma transição de carreira e deixar de estar em um mundo corporativo para empreender um projeto pessoal. E para tudo isso, a energia que movimenta tudo isso é o dinheiro. Fuimos uma geração que não havia sido educada talvez para isto, mas a realidade é que o mundo mudou. A realidade nos ha demonstrado que temos a capacidade, porque muitas vezes o mercado não acreditava na capacidade da mulher, primeiro para entender a informação e depois para poder assumir a responsabilidade dos investimentos dela, concordás? Você acaba de dizer, eu estava em uma empresa em onde eram 14 homens. Estou certa? 16. Não, na empresa tinha bastante gente. Daí eu não sei dizer quantos homens ou quantas mulheres, mas no board, no comitê de administração, eram 16 homens e eu. Eu era responsável pela América Latina. E os outros homens pelos outros países no mundo. E até o dia de hoje, Marilena, porque supongo que você, quando foi buscar em essas empresas de investimento, no patrocínio, em levar o conceito de lo que iria ser Woman Invest, os homens tinham sua resistência no mercado, correto? Sim, eu acho que assim, durante muito tempo eu não percebia isso, né? Porque eu sou uma pessoa firme, então eu tenho um exemplo muito importante dentro de casa. Minha avó ficou viúva com 33 anos, então eu não notei muito isso. Mas sim, isso acontece até a primeira vez que a gente fez uma reunião, depois que eu fui promovida a fazer parte do Management Committee desse grupo, né? Que a gente foi lá para Mônaco para uma reunião. E eram só homens. Daí, quando terminou, 2 dias depois, ou 3 dias depois, veio um advogado e falou parabéns. Quer dizer, eu recebi parabéns por... Para você ter uma ideia, teve uma vez que a gente estava numa reunião desse grupo, e era assim, a gente estava no hotel, né? Então, passava o dia todo em reunião lá de planejamento, e daí, na hora do intervalo, tem banheiro de homem e banheiro de mulher. Tinha uma mulher e 16 homens. Eles invadiam o banheiro das mulheres. Eles invadiam, assim, não estavam nem aí, né? Então, daí eu ia colocando os limites e tal. Mas, então é muito interessante como isso foi acontecendo e eu também lá eu tive que começar a estabelecer limites. Agora, tenho que dizer também que eu pedi demissão. Bem. Eu não aguentei. Bem. Eu não aguentei. Depois Contar de 4 anos, eu para cansei. esta live que vai ficar gravada, porque temos gente que falou que não ia poder estar e perguntaram se vai estar gravada, vai ficar gravada sim. ¿En qué consiste o Summit? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el horario? ¿Qué conteúdo van a encontrar ellas? ¿Cómo va a funcionar? Porque a veces no está muy claro. ¿Qué es o convite VIP? ¿Qué no es? ¿Cómo funciona? Entonces, conta de cero. Eu soy una novata en esto y llego a la porta do Tangará de Woman Invest el día 28 de setembro. ¿Con qué me voy a encontrar? Vamos lá. O congresso vai estar dividido em algumas partes. A gente tem uma sala grande, onde lá cabem 300 pessoas,
E lá a gente tem palestra e painel acontecendo o dia todo. O que são palestras e painéis? São pessoas do daí, lá o tema é só mercado financeiro. São pessoas do mercado financeiro que estão lá num palco e falando de temas amplos. Então, vai ter uma pessoa vai ter uma hora de mulheres em conselho, vai ter investimentos no exterior, vai ter também um outro painel sobre planejamento patrimonial, que isso é muito importante. Muito. Vai ter cenário econômico, vai ter renda fixa. Então, toda hora, e são pessoas do mercado financeiro. Coincidentemente, não propositalmente, a gente acabou tendo mais mulheres do que homens. Mas a gente não tem isso. Na plenária, normalmente, são só mulheres. Então, você vai lá, você vê, eu quero ouvir exatamente sobre planejamento patrimonial. Então, você vai naquele horário. Do lado de fora, tem feira de estandes. O que é? São as várias empresas, a gente tem quase 50 empresas patrocinando a gente. Então, os vários estandes onde você vai lá e conversa com representantes dessa empresa para entender o que você faz. Você é um fundo de investimentos? O que é isso? Até o pessoal, o ano passado, falou que foi muito bacana, que as mulheres que vinham conversar com eles vinham com dúvidas específicas. Então, não é só para ir lá e pegar uma lembrancinha. Apesar que eles têm umas lembrancinhas bem legais, né? Mas não é para pegar lembrancinha. Aí, você tem uma outra área de conteúdo. Congelou, Maria Helena. Está congelando. Para mim tá ok. Para mim tá ok. Tá. Não? Vamos a ver o que diz o público. Gente, Voltou vocês ou não não? estão escutando as duas? Está tudo bem? Para mim tá. E eu? Ok. Seguimos? Seguimos. Daí, a gente tem uma outra área onde a gente vai ter 5 salas de workshops. Os workshops são sobre temas mais específicos. Então, daí não é para você aprender uma cultura geral, é para você ver alguma coisa específica. Então, vou continuar usando o tema planejamento patrimonial. Mas isso aqui não é uma coisa que me diz respeito, não me interessa. Então, mas isso aqui é um foco que eu quero. Nos workshops, que também são de hora em hora, a gente vai falar de temas de investimentos e também de outros temas. A gente vai falar de nutrição, você vai estar lá, vai falar sobre várias coisas da mulher 50 a mais. A gente vai ter a Silvana, que vai falar sobre climatério, coisas da menopausa. Vai estar a Adriana falando da mulher 50 mais de cuidados. Exatamente. Vou estar eu falando de autoestima. Vai estar a Adriana Foz, vai estar na Universidade do Bem-Estar. Exatamente. Então, este é um workshop que também você vai lá e você, tendo vaga, você entra. A porta está lá, vai ter lá, a porta fica aberta no horário que começa e depois ela fecha. E este ano a gente está fazendo mais uma coisa, que é a roda de conversa. Nas rodas de conversa, a gente quer a participação das mulheres. Então, a gente vai desenvolver um tema, mas não é menos uma... Então, a Letícia Linton, por exemplo, ela vai falar de... Maria Helena, estás com Wi-Fi ou com 4G, 5G? Eu tô com... Aqui eu acho que ele não tá pegando Wi-Fi, tá com 5G. Tá. Nada? Não tá bom? Tá congelando. Bom. Deixa eu ver uma... Melhorou ou não? Melhorou. Tá. Bom, então na roda a gente tem esses espaços onde a gente oferece conteúdo, tá? Uhum. Aí você falou de ingressos. Você quer passar o dia lá? Ir na plenária, visitar tudo? Esse é o Day Pass. Você vai lá, desfruta de todo o conteúdo, paga R$150 e não tem que pagar mais nada. Só de estar no Palácio Tangará já é lindo de morrer. Mas eu fui até o Palácio Tangará e eu quero almoçar. Então, você vai comprar o Day Pass com almoço. Não, mas eu quero um tratamento super especial. Porque se eu cansar, eu quero uma sala especial para mim. Eu quero ser mimada. Eu não quero pegar fila na hora que eu chegar. Eu quero receber presentinhos em casa. Eu quero participar de sorteio de joia da Letícia Linton, de outras coisas que a gente vai ter de sorteio, né? Daí é o ingresso VIP. Então, o ingresso VIP, lá você tem um espaço exclusivo para almoço
Você tem um open bar, a Freixenet vai patrocinar a gente, então você pode tomar espumante o dia todo, e esse é um espaço mais exclusivo e mais reservado. Então, esses são os 3 tipos de acesso. Um outro ponto importante é o seguinte: sala VIP, só mulher, não pode entrar homem. Os outros ingressos para o homem é um pouquinho mais caro, porque normalmente, né, é só para desincentivar no sentido que a gente quer deixar lá um ambiente de menina. Bem, Maria Helena, eu tenho... Bem, onde van a poder comprar? Van a poder comprar no Caminho do Encontro. Vou deixar o link aqui. Vamos a deixar tudo preparado. Mas, quando eu coloquei o tema hoje, eu recebi uma série de perguntas via direct. Eu gostaria começar a fazer um ping-pong entre você e eu, porque é uma coisa muito importante. Chamou muito a atenção que relação eu encontrava entre a autoestima e os investimentos. Eu gostaria um pouquinho de explicar isto, porque eu acho que é muito importante, porque senão não hubiera chamado tanto a atenção hoje, tá? O que passou com esta mulher? Vamos a focar en esta mulher 45 a mais, que é um pouco a seguidora do canal Woman Invest e la del mundo do Caminho do Encontro. Com seu dinheiro, sua independência financeira, e vamos a dividirlas en nichos, ¿tá? Tenemos mujeres que han sido profesionales toda su vida, que han llegado a los 50 años con un cierto patrimonio financiero, que algunas lo saben administrar, otras buscaron asesoramiento y que siempre están buscando a perfeccionarse, no solo para mantenerlo, sino para hacerlo crecer. Esta es una mujer 50 más. Mas tenemos otra mujer que puede acontecer que haya recibido una herencia, porque sus pais fallecieron, un divorcio, en donde reciba la parte de su parcela de bens, y necesita sentirse atendida e informada en un espacio en donde no la discriminen porque es mujer. Usted sabe que en general, cuando llegaba un casal a una empresa de investimento o a un banco, el diálogo era casi un monólogo hacia el hombre. Y la mujer parecía una persona casi invisible, en donde ella solo escuchaba y poco entendía. Y una de las cosas que el camino levanta desde hace 5 años es la dificultad que tiene o mercado de hablar en una lenguaje que esta mujer pueda comprender para poder tomar decisiones, ¿sí? Y creo que eso fue lo que descubrió María Helena, que había un núcleo de mujeres que quería entender, se quería informar, pero que no había ninguém que se lo explicara en el idioma que ella podía comprender para poder actuar. Correto? Vamos lá. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho assim, às vezes eu vou em consulta médica, eu não entendo nada do que estão falando comigo. Então, por exemplo, você vai em alguma coisa que você gosta, você consegue entender mais. Lógico. O mercado financeiro, ele é tão complicado. Hoje eu recebi uma mensagem de uma advogada, eu escrevi para ela: traduz para mim, por favor, porque eu não tinha entendido nada do que ela estava falando, né? No mercado financeiro, a gente não tem o hábito de circular no mercado financeiro. Então, isso deixa a gente mais desanimada ainda. Então, o Women Invest foi isso. Pelo fato de eu ser mulher, fazer amizade com essas mulheres, mas eu trabalho no mercado financeiro, eu consigo falar de uma maneira que, veja bem, eu aprendi com essas mulheres a maneira que eu tenho que falar com elas. E eu já conheço a maneira que o mercado financeiro fala. Porque uma coisa muito importante é o seguinte: eu tenho experiência no mercado financeiro, eu entendo daquilo. Eu posso não ser uma especialista em private equity, mas eu entendo e eu sei fazer essa interface. Então, isto é muito bom. Outra coisa muito importante é que nós ficamos mais à vontade no nosso ambiente só com mulher. Por quê? Porque você descobre que a pessoa do seu lado também não está entendendo direito. E eu gostaria de agregar uma parte muito importante, Maria Helena, muito, e eu la vou trazer, porque talvez foi um ponto em comum
que nos unió en el primer café que tomamos en marzo del año pasado, ¿tá? Cuando nos conocimos, y fue... muchas veces la vida puede mudar por una dolencia, puede mudar por un divorcio, puede mudar por una crisis financiera a todo país. Vivimos en países cíclicos que viven en crisis de 10 en 10 años e, em geral, a mulher não tem medo ou vergonha de falar. Ela assume sua dor, tá? Tuve uma crise ou tuve uma doença e ela tem a capacidade de fazer qualquer processo resiliente na medida que ela acredite em lo que ela vai fazer ou em lo que ela vai encarar. Então, creo que además, en tu caso, de conhecer o mercado financeiro e ser de interfase, podés entender una mujer que está vulnerable por alguna situación, porque lo viviste, con tu saúde, con tu divorcio, como me aconteció a mí con mi divorcio, con mi doença autoinmune. Entonces, eso también acerca, María Elena. Y eso habla de mujeres reales en situaciones mucho más comunes de lo que uno imagina y que tiene solución. Que lo que vos está trayendo es desmitifiquemos ese mercado de investimento, porque puede ser un mercado no tan asustador y en la medida que vos esté informada y que vos conozca y por sobre todas las cosas, que vos confíe, porque es una virtud, por ejemplo, del canal Woman Invest. La confianza que se fue construyendo para que esa mujer se permita llegar a falar, olha, eu não conheço, mas eu quero aprender, por exemplo. Eu vou te falar uma coisa, Maria Laura. Toda mulher tem que aprender. Isso que a gente tem que entender. Você não tem que passar por uma doença, nós passamos por isso, você não tem que passar por uma doença, você não tem que passar por um divórcio, você não tem que passar por uma herança. Não, você tem que entender, porque isso te traz ser dona de você mesma, né? Você fala assim, eu posso, se você falar, olha, meu marido, meu filho, você já cuide do meu dinheiro, ok, mas você tem que entender que você está delegando. Você não pode falar, ai, que coisa chata. Você tem que entender. Não, eu bato muito nessa tecla. Tem. E a gente tem outra coisa. Você só tem filhos homens, eu tenho filho homem. Mas as mães de filhas mulheres têm que explicar para as filhas, desde cedo, que elas têm que aprender sobre isso. De novo, não vai virar uma operadora de bolsa, não. Mas o que você for fazer da sua vida, você vai tomar decisões, você pode, sabe, resolver sair de um relacionamento ou falar, eu quero viajar o mundo, não quero ter relacionamento, não depende de ninguém. Só tendo o seu próprio dinheiro que você pode fazer isso. Não é tendo o seu próprio dinheiro, é tendo o poder de decisão sobre isso. Quero isso, não quero aquilo, quem manda sou eu. Quero. Eu posso isso, porque também é uma parte, Maria Helena, muito importante, que às vezes para as mulheres, os limites, olha, você pode isto, isto não. E você tem que ser responsável de suas escolhas e responsável de sua planificação. Porque com a expectativa de vida que temos por delante, hoje te diria que a que não tem saúde emocional, a que não tem saúde física e a que não tem saúde financeira, não sei que futuro e que longevidade vai ter. Hoje, agora, que desafio Maria Helena. Agora, falando do Congresso, tá? O Congresso é o nosso ambiente, é o ambiente da mulher. Lá, quem está aprendendo também é o mercado financeiro. Estas pessoas que vão ter que aprender a falar com a gente, nos conhecer, a gente que tem que estar lá à vontade, tá? Então, é a nossa grande casa, a nossa grande sala, onde o ano passado foi engraçado, um amigo passou e falou assim, nossa, que coisa louca, né? Que a estatística foi que, excluindo quem estava lá a trabalho, mas das presentes, 2% eram homens. O resto era tudo, eram todas mulheres. Então, a gente fica à vontade, a gente está dentro de casa, a gente está lá, encontra amigas, e uma ligava para outra, fala assim, vai aqui, eu estou no workshop que é legal, vai no outro, e é como a gente é. Né? É muito bom. Isso. Que é um lugar em onde valoriza a mulher. Valoriza a mulher. Mas não só como cliente. Porque olha que interessante. Eu tive o grande desafio o ano passado e o ano passado era o primeiro ano, tá? Ninguém sabia o que ia acontecer, como ia ser, de
cuidar a la mulher também em outros lugares que não fueran só no investimento. Eu levei conteúdo, hubieron convidados com outros conteúdos que não tinham a ver só com o investimento, era com o cuidado da mulher como um tudo. Eu acho que isso também é muito importante resgatar. Claro. Porque, na verdade, e agora vou trazer uma coisa que eu acho muito importante. O mundo do dinheiro, el mundo de los investimentos, no es nada más ni nada menos que el reflejo de la mujer, de cómo ella se ve, de cómo ella se valoriza, de cómo ella se siente merecedora y por sobre todas las cosas, en qué lugar ella se coloca da lista, principalmente dentro de las estructuras familiares. Porque en geral, María Helena, yo siempre cuando yo falo, y yo falo para mujeres, y a veces me ha tocado para casais, cuando se faz el planeamiento financiero de una familia, si una mujer se siente y dice, dentro del planeamiento de 2024, yo voy a separar un dinero para emprender, no sé cómo es visto. Sin embargo, dentro del planeamiento del 2024, donde você piensa la facultad de seu filho, o un intercambio de seu filho, o la escuela de filho, siempre para eso va a ter orçamento, María Helena. Entonces, fíjate qué importante que esa mujer tenga su estructura interna como para poder también colocarse dentro de un planeamiento familiar y decir, olha, eu sou sócio, eu vengo acompanhando, fiz o projeto família, eu aporto, e eu hoje, del dinheiro que tem a família, quero uma parte para testar eu uma possibilidade de uma coisa nova. Mas para isso a mulher tem que estar muito segura de ela, porque para sostener esa decisión, muchas veces no le es fácil dentro del núcleo familiar. Totalmente. Totalmente. Quando você tem... Agregar uma coisa mais. El 76% de las mujeres brasileras son las que sustentan su familia, ¿tá? Cuando yo voy a dar un workshop de mochila emocional, lo que quiero decirles es, muchas veces van tirando dinero de su aposentadoría o do futuro de ellas por esa mochila que carga María Helena con los filhos y con los pais de edad en un determinado momento de sus vidas. Mas, en algún momento van a tener que decir, oye, hasta aquí llegué, este es mi limite, no, tenemos que investir, tenemos que dejar de hacer tal cosa para tener una proyección lá na frente. Entonces, oye, qué importante que esa mujer sepa la importancia de ser un lugar dentro del planeamiento familiar, porque es difícil decir no, María Helena, es difícil poner límites, mas cuanto más asesorada esté, cuanto más segura esté con la equipe que la acompaña, más tranquila va a estar de sus decisiones. ¿Qué te da tranquilidad a vos hoy para escoger? Estar informada. La información de qualidade faz com que você acolha consciente melhor. Que fez o Woman Invest? Informar. Informação de qualidade, concordas? Porque tem que ter uma curadoria. Você não pode simplesmente ouvir qualquer coisa e seguir isso, né? Então, você precisa ter essa preocupação de que... Hoje a gente no Congresso vai apresentar uma pesquisa, tá? Sobre a mulher investidora e vai falar onde que a mulher busca informação de investimentos, como ela faz isso. Isso é muito importante, porque quanto mais você encontra gente como você, né, mais você tem segurança para ir atrás disso. E, Maria Laura, é o seguinte, né? Quanto que é importante a saúde, nossa saúde física? Fundamental, né? Total. Saúde financeira é a mesma coisa. É a mesma coisa. Querida, para a Organização Mundial da Saúde, desde o ano 78, os pilares, sean de mulher ou do homem, e vou contarte, Flavia Fairbanks nos está escuchando desde Miami, ¿tá? Esto es una cosa que ella como médica coloca. A saúde emocional, a saúde física, a saúde social, a saúde financeira y a saúde sexual. Esos son los pilares de cualquier persona para considerarse con saúde. Todas están interligadas. Mas olha que coisa interessante, María Helena. Sin dinero, você não pode tener un buen plano de saúde, un check-up, un tratamiento para una dolencia en donde o plano cubra hasta un lugar y el resto no cobre. Si você quiere viajar el día de mañana con sus netos, con sus filhos, de nada sirve que você tenga un cuerpo ótimo y no tenga dinero para comprar pasaje. ¿Concordás?
Fíjate como una cosa, si no tengo cuerpo no subo la escada del avión. Si no tengo dinero no puedo comprar pasaje. Si no tengo saúde intelectual, emocional, também não posso estar conectada com o mundo. Então, eu acho que tudo está interligado, Marilena. Tudo, não é E olha, separado. eu vou te falar as duas coisas. A falta de dinheiro traz angústia e o excesso de dinheiro sem você saber cuidar dele também traz angústia. Descontrole. Porque é uma responsabilidade muito grande e você fala, como é que eu vou cuidar disso direito? Eu estou fazendo a coisa certa? Então, dos dois lados, a gente precisa desse tipo de aprendizado. Total. Totalmente de acordo. Maria Helena, como é a parte legal desta mulher? Que precisa entender? Que assessoramento precisa ter? Precisa ter uma advogada perto? Precisa entender? Como funciona? Sim, é muito importante, principalmente a mulher que está no relacionamento, ela tem que entender, e a mulher mãe também, porque isso é importante para os filhos, né? Às vezes você vai lá e você cuida do seu patrimônio, você faz todo um planejamento, mas você tem que pensar nisso. Então, eu estou falando até de algumas de casos, às vezes, que envolvem volumes maiores, mas é muito importante, isso a gente vai falar no congresso, porque as pessoas confundem, né? Acham que, eu casei eu fiz um acordo lá, fiz um pacto. Pacto é para vida, testamento é para morte. Então, são duas coisas separadas. Cada vez que a gente faz conversa sobre isso, tem um montão de dúvida. Então, você tem que entender e você tem que enfrentar o assunto. Você tem que enfrentar o assunto, seja na sua falta, na falta de uma outra pessoa, você tem que pensar nos seus filhos, então isso também é fundamental. E coisas básicas, tá? Coisas básicas, tipo, quais são os impostos que eu tenho que pagar? O meu dinheiro está todo investido não sei onde, de repente eu morro, os meus herdeiros, não tem como pagar imposto. Então você precisa entender todos os aspectos disso. Então é muito importante. E outra coisa, tá falando de advogado, deixa eu só te falar. Deixa eu só te falar uma coisa, que é muito importante. Muitas mulheres na separação falam, olha, eu estou com uma pensão maravilhosa. Faça a conta direito. Na hora de aceitar este acordo, entenda o que está sendo feito. O que de fato isso significa. Não estou falando do justo ou do não justo. Eu estou falando de você manter o seu padrão de vida, de você manter o padrão de vida dos seus filhos, de você entender que aquele dinheiro vai conseguir te fazer determinadas coisas. Então, isso também é muito importante. E eu queria agregar uma coisa, Marilena, e sem culpa, porque a culpa muitas vezes na mulher é um fator paralisante. Dos factores. Uno, medo. Entonces muchas veces termina negociando porque como tem medo, es mejor un mal acuerdo que un buen juicio en todas las cosas de la vida. Y por otro lado, a culpa de defender lo que es de ella. Porque convengamos que, por ejemplo, dentro de una familia, o hombre puede haber salido a trabajar fuera, él habrá tal vez trabajado y ganado menos, mas, gente, hay todo un proyecto familia en el cual fue una sociedad 50 y 50. Entonces, ella no tiene que sentirse culpable porque el hombre era un puesto mayor, era un ejecutivo mayor. Yo acho que eso es muy importante. Porque muchas veces a culpa faz con que baje la cabeza, no negocie bien, y después, cuando pasan los años, se sienta y dice, ¿qué hice con mis investimentos? Entonces, en vez de tener miedo ou sentir culpa, hay que enfrentarlo. E eu acho e daí, quando você aprende sobre isso, o teu medo diminui. Total. Y querría agregar una cosa muy interesante. No sé, para las que saben, María Elena tiene un filho y llevar la educación financiera desde pequeños a las escuelas, María Elena. Porque no puede ser que uno sepa de historia, de geografía, de literatura y você no sepa nada de finanzas. Porque cuanto más temprano você se instruya, más estructurado va a llegar a la vida adulta para pensar en dónde invertir, cómo investir. Entonces, yo acho que
Primeiro, eu te sou muito grata como mulher, porque creio que o que você faz, primeiro tem um objetivo educativo, 100%. Instruir estas mulheres, primeiro. Segundo, eu gostaria que falaras um pouco, Marilena. Normalmente, quando uma mulher vai investir, o primeiro lugar que liga para ela é o banco. Concordas? Uhum. El Hoje primeiro em dia você tem mais as plataformas ligando, mas sim, sim, sim. Tá bom, pero em geral, o primeiro contato que você tem com a possibilidade de investir é o banco. Sim. E eu gostaria de explicar que, às vezes, qual é a diferença entre o banco que vai puxar por os produtos dele e ter uma pessoa neutra que te assessore. Porque é uma grande diferença, Marilena. Vamos lá. Eu vou falar por etapas. Primeiro, banco que tenha o produto dele. Isso. Então, seja plataforma, banco, o que for. Hoje em dia, todos eles têm muitos produtos. Tá? Então, pensa num restaurante, você vai pegar um cardápio. Tá? Então, você tem alguns restaurantes, as plataformas normalmente têm um cardápio gigante e o banco tem um cardápio um pouco mais limitado, mas é porque ele passou por outros processos, então ele vai. Mas, basicamente, falando de bancos e plataformas de uma maneira geral, você tem acesso a produtos. O que você precisa? Você precisa de alguém que entenda desses produtos e ajude você a montar a sua carteira de investimentos, a sua casa. Você não cozinha, você não precisa de uma cozinha gigante e nem de panela ou fogão de última geração, tá? Então, você tem que entender que a sua carteira de investimentos, antes do produto final, a sua carteira de investimentos, ela tem que refletir o seu perfil. Então, é a construção da planta de uma casa. Daí você vai mobiliar a casa. Daí, lógico, você vai querer ir numa loja que tenha móveis para aquelas plantas de uma maneira, para aquelas áreas de uma maneira geral. Então, daí que eu falei, e você daí tem que buscar a pessoa que vai te ajudar A escolher os móveis. Para a escolher os móveis. Então, e isso não adianta. É cabelo branco, é experiência. Não tem jeito. Eu falo isso de maneira super tranquila. Quer dizer, você não adianta a pessoa que vai te ajudar a montar a tua casa ter bom gosto e não saber que aquele sofá não funciona, não vai funcionar quando você tiver criança. É só, ou que você vai botar uma pia num canto em vez de outro, porque aquela pia funciona melhor. Então, só quando essa arquiteta teve vários clientes, que ela entendeu as necessidades das várias famílias, que ela vai conseguir entender a sua melhor. Então, não basta você ter bom gosto. Então, a mesma coisa, ou principalmente, eu fico louca, Maria Laura, quando falam assim, eu vejo algumas propagandas que falam, você quer ganhar 20 mil reais por mês? Olha, tem um trabalho aqui que você pode fazer e que você não precisa ter experiência. Oi? Eu tenho quase 40 anos de experiência em mercado financeiro. A gente vê crise, a gente vê um montão de coisa. Eu já passei por situações que você sabe muito bem que eu falava, isso aqui não vai dar certo. Por quê? Porque eu sou gênia? Não, porque eu tenho experiência. Não é porque eu sou brilhante, não é nada disso. Então, você precisa, assim... Agora, instituições financeiras, você tem, de uma maneira geral, tá? Você tem, os funcionários têm metas, isso não se fala muito, mas acontece. Hoje as instituições mais e mais estão colocando especialistas em investimentos para assessorar este profissional. Você tem da outra, o assessor de investimentos, que chama assessor de investimentos, mas na verdade ele é um vendedor de produtos, que eu conheço muito, assessor de investimento muito bom, só que você não enxerga o quanto você está pagando, então só não acha que não estão pagando nada. E tem o consultor de investimentos que está lá também fazendo o seu trabalho. Então, este é um dos pontos que as mulheres querem aprender. Quem faz o quê? E para isso que é bom o congresso. Você vai lá, você tem um banco, você tem consultor, você tem um montão de gente. Então, vai lá,
conversa com as pessoas, o que você faz, o que eu tenho que aprender, o que é um fundo, o que é, sabe? O próprio, vou falar, tem um banco lá que ele vai estar com 3 áreas diferentes, olha que legal. Vai com 3 áreas. Então você pode ir lá e perguntar, essa tua área que faz essa, para você ver, às vezes, qual que você se encaixa mais. Então, este também é um ambiente para um dia as pessoas aprenderem sobre tudo isso. Muito. Y además, otra cosa, sabes, María Elena, você sabe que eu trabalhei en decoración y reformas durante 30 años, antes de hacer la transición de carrera y entrar como coach en el año 2014. Y eu sempre, não que brigava, mas tem muito decorador que deixa a casa com a cara dele. Quando o decorador termina o projeto e sai, eu me lembro de haber chegado a uma casa, juro por Deus, Marilena, você chegava na mesa de centro e onde estava o cenicero, eles le ponían un giz, había una planta para que la persona que limpara supiera dónde tenía que voltar a poner a cosas. Gente, no sirve. Esa mujer no conocía su casa, no entendía. Era una visita. En esto que vos estás hablando es lo mismo. Si ella no hace ese proyecto junto con la gente que va a cuidar de sus investimentos, si ella decide qué quiere poner y el día de mañana que quiere trocar de lugar, depende del otro. Permanentemente está dependiendo do outro. E eu acho, Marilena, que como está o mercado hoje de investimento, não só dentro do Brasil, sino no exterior, quanto mais você está assessorado, quando você mais sepa, mais você está compartilhando as possibilidades de risco de teu capital e de teus investimentos. A pessoa que não conhece e não sabe, está correndo na mão do outro. El não saber também é uma escolha. Eu gostaria que as mulheres escutem muito isto. Quando uma mulher diz, não, ele faz tudo, olha, eu não escolhi nada. Não, você escolheu que o outro fizera por você. Não fazer, não escolher. E tem uma outra coisa que é muito importante no mundo dos investimentos, que é o seguinte, é aprender a avaliar o desempenho da sua carteira. Uau! Isso também é muito importante. Porque a gente vive, agora o mundo está vivendo nos últimos tempos, inflação, índice de inflação muito alto. O que é inflação? A inflação é aquilo que vai comendo o seu poder de compra. Tá? Então, o investimento ele serve para te proteger dessa inflação, deste aumento de preço. Então, muitas vezes você fala, eu ganhei 5% naquele investimento, pode ser bom, pode ser ruim. Como eu avalio isso? Como que eu vou enxergar? Então, isso também é uma coisa que a gente traz, porque daí o seu assessor, ou o seu gerente, ou o seu consultor, não basta ser simpático e bonzinho, ou bacana, minha amiga, vai comigo onde eu quero, e fala comigo. Não, sabe? Você tem que entender este trabalho que está sendo feito. Então, isso também a gente busca oferecer no Women Invest. Sempre assim, né? Oferecendo com as instituições, que são elas que fazem esse tipo de apresentação de informação. Maria Helena, há uma coisa que para mim é muito importante. Você tem um filho, eu tenho 3 filhos. Eu acho que o mundo para a gente jovem mudou muito, no sentido que les vai ser mais difícil ir a morar-se sozinhos, vai ser mais difícil ganhar autonomia. Es un mercado extremadamente competitivo. La pandemia para ellos fue una turbulencia bastante fuerte porque ellos no estaban preparados para esto. Yo siempre, en relación a eso, agrego que, no sé si sabías que a partir de la post-pandemia hay una estadística en LinkedIn que dice que los ejecutivos más buscados son los 50 más, justamente por las horas de test drive, por el cabello blanco, por la experiencia y todo más. ¿No? Esta mujer tiene una preocupación con estos filhos, porque sabe que estos van a quedar más tiempo y todo es más, María Elena. Nuestros pais están viviendo más y tal vez ni ellos se habían preparado para una duración de tantos años. No estábamos preparados que los filhos ficaran más tiempo con la gente. ¿Correcto? Entonces, vean cuántos son los factores que una mujer tiene que tener en consideración para entender
que ela sí tem que entender de investimento, de finanzas, Uhum. y Uhum. puede haber un error, María Elena. La persona que recién comienza puede tener ajustes. Mas Claro, justamente, cuanto você más informada esté, cuanto você más tenga alguien que esté oleando esa cartera para evitar que cuanto más tiempo pase, más posibilidades de error tengamos, mejor. Te voy a traer de nuevo. No adianta tener miedo. No adianta no querer olear. Tenemos que olear. claro, Está ahí. sem dúvida. Sem dúvida. Está ahí. Uhum. Está ahí. Y eh, conta você cuán orgullosa você está de estas mujeres que você acompaña y cómo han ido evoluindo como investidoras. É muito bom, né? A gente começou lá em 2019 conversando com algumas pessoas, elas diziam, nossa senhora, agora faz sentido. Ah, meu marido é médico, ele falava que era para eu cuidar do dinheiro, agora eu me sinto à vontade. Ou às vezes a gente vai em palestra e as mulheres fazem alguns rapazes que eu falo assim, puxa vida, faz sentido isso que ela está falando. Outro dia também tive com uma amiga que falou, olha, até não tenho ido muito nas palestras, né? Desculpa, porque eu estou fazendo uma casa fora do Brasil, estou trabalhando na decoração de uma casa fora do Brasil, mas eu estou tranquila, porque aquilo que faz, então, a mulher vai tomando sim uma postura. E no Women Invest, por conta desse tipo de apresentação que a gente faz, eu ganho muitas amigas. Muito bom. Então, eu acabo Congeló. identificando pessoalmente. Está congelando, María Elena. Agora voltou, não? Não voltou? Ahora voltó. Voltou? Voltó. Então, ¿Sabes assim, una porque cosa, mulher María é Elena? assim, né? A gente faz esse grupo de amizade. Yo acho que eh, un poco ya como para ir fechando, pero para fortalecer un concepto. Vos si no sabe nada de investimentos y entiende que tiene una necesidad allí y no sabe por dónde comenzar o empezar a tener contacto con ese mundo, yo acho que el Congreso es una grande oportunidad allí en un día de tener mucha información y muchas propuestas como para empezar a mergulhar no tema. Você já é investidora e quer melhorar seu investimento, vai ter todo em um solo lugar para informar-se, comparar e conhecer. E se você ainda nem sequer está preparada, van a ver uma série de conteúdos fora do mundo de investimentos para que estas mulheres sientam que Woman Invest se tomou trabalho de buscar workshops en donde se trabajen todos los temas que tengan a ver con esta mujer para que ella tal vez faça hasta un mergulho, María Elena, de autoconocimiento para poder entender en qué momento ella está y cómo puede comenzar a asumir la responsabilidad de su vida patrimonial, financiera y de sus investimentos. ¿Correcto? Porque yo acho que Totalmente, hay diferentes totalmente. fases y diferentes estadios de mujeres en relación a esto. La que ya Claro. investe y quiere mejorar, la que está aprendiendo y todavía le falta información, la que ainda no sabe nada, mas entendió que tiene una necesidad allí. É, Y e que por isso eu tímidamente falo, comienza. eu insisti já desde o ano passado, que a gente tem que ter um ambiente confortável para essas mulheres. É o nosso ambiente, não é um congresso do mercado financeiro que recebe mulheres. É um congresso de mulheres que recebe o mercado financeiro. É muito diferente isso. É muito Totalmente de diferente. acuerdo. E é muito bacana porque o mercado financeiro está percebendo isso, porque está falando, eu quero entender sim, como é que eu falo com elas? Eu quero que hoje eu também estava conversando, falava, se eu tenho um cliente melhor, uma pessoa, uma cliente que entende mais do assunto, eu não quero isso, eu quero que ela não entenda. Não. Quanto mais você tem uma cliente que entende, tá, mais ela vai valorizar o trabalho que essa instituição está oferecendo e mais fiel ela vai ser a essa instituição. Então, isso é muito importante. Muy, muy femenina, María Elena. Mira, a mujer es desconfiada por naturaleza, ¿tá? Y no mundo Uhum. del dinero, y no mercado financeiro, como ela sempre foi em muitos aspectos subestimada, ou era um Uhum. linguagem muito masculino, ou um mercado muito masculino,
ela sempre chega com um pé atrás, concordás? Ela tem um outro tempo para ganhar confiança e escolher em que lugar ela vai querer montar sua carteira ou que produto vai escolher. Mas eu acho, Marilena, que no momento que a mulher escolheu, se é bem atendida, bem acolhida e mostra um compromisso com a carteira dela, ela fica muito fiel aqui. Isso é fundamental. Então, você entender quem que é essa mulher com que você está falando, o que ela precisa, puxa, é tudo que uma pessoa quer, sabe? Ter essa tranquilidade. Então, e daí você tem capacidade maior para avaliar. Né? Se você passa a entender um pouco mais do assunto, você avalia a qualidade do trabalho que estão te oferecendo. E tem muita gente boa oferecendo muita coisa. Então não tem que falar, todo mundo quer me sacanear. Não, não é isso. De maneira alguma. Eu sou uma mega defensora do mercado financeiro. Tem muita gente bacana, muita gente. É um grupo de altíssimo nível. E dá para encontrar. Agora, experiência é fundamental. Precisa disso. Bem, tenho 3 perguntas. En realidad tengo más, nos quedan 8 minutos y querría que me respondieras. Marilena, ¿você apoia tener investimentos no exterior? Perguntou Susana. Muito, muito. Eu acho que o Brasil é muito pequenininho e a gente tem um mundo lá fora. Eu não estou nem entrando no mérito da moeda forte, então isso já é importante, tá? Mas além disso, se você pensa onde você vai investir, o Brasil representa um pedaço muito pequeno disso. E a gente vive aqui, a gente já está com vários riscos. Então, eu sou muito fã. Bien. Marilena, você acha que Perdão, segunda pergunta. Você acha que os filhos, a partir de que idade, precisam estar informados e compartilhando tudo o que tem a ver com o patrimônio familiar e os investimentos? Eu acho que desde sempre. Eu acho que você tem que trazer sempre o teu filho para a realidade, mostrando. Se você tem um padrão de vida alto e tudo mais, você tem que mostrar, tá? Se você está passando dificuldade, você também tem que mostrar. Você não pode tentar dar tudo de bandeja. Eu falo isso com muita segurança, porque o filho também tem que valorizar aquilo que está sendo oferecido para ele, tem que entender que aquilo lá é um patrimônio dele ou dela e que os pais estão oferecendo para eles uma vida, mas que tudo que a família tem é da família. Você não pode torrar, você não pode sair fazendo isso. E tem uma outra coisa também. Você tira do seu filho o gosto da conquista. Você dá tudo de mão beijada. Claro. Você tira. E a coisa mais... E no solo el gusto de la conquista, Elena, uno no sabe si lo que tenemos va a durar la vida toda. ¿Qué margen de frustración tiene un filho que tuvo todo servido en bandeja? Que no tuvo el placer de la conquista. Que no sabe... Eu entendo por que pais fazem isso. Não é muito difícil, né? Eu sempre falo, nós que somos mães, é muito difícil quando uma pessoa que não tem filho, seja durona, é muito difícil ser dura. Mas eu acho que a conscientização do seu filho, daquilo que você tem, é muito importante, porque você pode morrer, pode acontecer um monte de coisa. Então, e é um aprendizado para o filho. Você sabe que uma vez eu estava viajando com o Rafa, ele era pequenininho, tem que contar rapidinho isso aqui. A gente estava lá nos Estados Unidos e ele chegou no quartel chorando. E daí eu perguntei para o pai dele, o que aconteceu? Não, é porque ele pegou no dinheiro, o dinheiro é sujo. Então ele sujou a mão. Eu falei, vamos entender, não é para ser ganancioso, mas você tem que entender que não é isso, que dinheiro não é sujo, você tem que saber se relacionar com ele. Bem, te voy a leer un recado que estoy viendo que dice: hola, acredito que la interacción con las finanzas debe entrar en la vida ainda en fase infantil, un aprendizado básico que debería tener prácticas ya no ensino fundamental. No sé cómo te llamas, dice Lec P85. Sí, Lec, nos estábamos hablando justamente de eso. Aliás, o filho de Marilena Valio está con un proyecto desafiador
de levar instrução às escolas, porque eu acho que é fundamental, fundamental. De nada sirve saber de história, de geografia, de matemática, de geometria, e el día de mañana você não saber administrar seu dinheiro, seu patrimônio, pouco muito, Maria Helena? Acá não importa se você é multimilionário ou você tem pouco, porque eu acho que el que tem pouco, se não sabe administrar el pouco, tampouco vai poder administrar el muito. Então, creo que E também... tem uma coisa super importante que se chama juros compostos. O jovem pode desfrutar da beleza dos juros compostos, porque você vai investindo um pouquinho, ele vai crescendo, então o jovem tem uma vida toda pela frente. Daí você olha para cá e fala assim, olha, quanto que daria esse dinheiro se eu tivesse investido? Então tudo isso é fundamental, é fundamental. Não é para ser ganancioso. Tudo custa dinheiro, a gente tem que olhar para isso de uma maneira correta. Não... Bem, Alex, obrigada por poner tu nome, um prazer ter-te aqui, um prazer ter homens também dentro deste espaço, porque eu acho que para falar de finanças, apesar de que o objetivo nosso é esta mulher, eu acho que com o tempo nós vamos a ter que integrar, e principalmente a integração mãe-filhos. Olha lá, o Alex está falando juros compostos Isso. igual a 4 Dice, oitava maravilha juros do compostos mundo. quase a oitava maravilha do mundo. Bien, agora eu gostaria de convidá-las para que vayam, porque eu vou falar um minutinho de uma visão minha 100% pessoal. Ontem lá falamos. Eu não fui educada para cuidar de minhas finanças pessoais, tá? Eu vengo de uma família armênia, onde eu tinha um país... Deixa eu só te falar, Alex, homem pode ir no evento também, tá? Só para que ele colocou aqui, siga o canal e pena que não posso ir ao evento, homem pode ir ao evento. Hoje... Desculpa, Maria Laura, eu só não podia deixar. Não, não tem problema. Não tem problema. É importante que ele fique informado. Esse é o objetivo também da live. E eu acho que desmitificar a relação com o dinheiro, desmitificar a informação, perdão, a informação, a desinformação, e hoje a pessoa que quer entender, há recursos no mercado, Maria Helena. O canal Woman Invest para a mulher é um recurso, e eu acho que falar hoje, eu não sei cuidar do meu dinheiro, ou não estou informada, ou terceirizo, é uma decisão sua, porque hoje tem outras opções. Sim? Mas a mais importante é querer fazer-se responsável, Maria Helena, porque também isto significa uma responsabilidade. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é fundamental, Sim. é como saúde. Então, a gente precisa, a gente tem... eu tenho muito orgulho, tá, Maria Laura, do Women Invest, das mulheres, de tudo que eu aprendi com elas, e também das instituições que apoiam a gente. Eu acho que, desde que eu comecei com o Women Invest de saída, né, as instituições falaram, ok, a gente vai apoiar, vai ajudar com este conteúdo. Então, mostra muito uma disposição e um respeito a nós mulheres. Mulher não tem que só falar de mercado financeiro se ela quer trabalhar lá. Ela tem que falar de mercado financeiro porque é parte da vida dela. Então, isso não dá para fugir. Nós, na nossa idade, para quem não sabe, a Maria Laura, a gente tem pouquíssimo tempo, meses de diferença de idade. Então, a gente é da mesma geração, e a nossa geração já é uma geração de mulheres mais seguras, né? Para umas demora mais tempo para adquirir, para conquistar essa segurança, para outras menos, mas a gente já vem de uma geração que tem essa postura, e a gente também tem o benefício da saúde, que a gente tem toda uma medicina que nos ajuda e a gente vai viver mais. Então, não é à toa que o Women Invest, 76% das mulheres têm mais de 45 anos, porque a gente se identifica. Às vezes, a Maria Laura, semana passada, mandou o filho para morar fora, né? Quer dizer, você vai lá e vai cumprindo etapas da sua vida e fala, mas olha, eu estou aqui, ó, cheia de saúde, jovem, com disposição, então o que eu vou fazer? Vou empreender? E a gente precisa olhar para o dinheiro como parte dessa equação. Totalmente. Totalmente de acordo.
Señores, 21 horas, estamos en la conta regresiva ya. Bueno, les voy a estar dando 2 workshops, ya van a tener la información a partir de mañana. As seguidoras do Camino do Encontro van a tener un link para poder comprar, para poder estar presentes. Y durante toda esta semana, o Camino va a estar falando de este tema, porque el objetivo meu, por lo menos, Marilena, es traer conciencia en todos los aspectos que tenga a ver con la vida de esta mujer 45 a más. Y yo acho que la parte financiera, el legado y el propósito que ella quiere tener hacen parte de su mundo. Y cuanto más preparada esté, mejor decisiones y mejores escolhas ella va a poder hacer. ¿Sí? Exatamente. Exatamente. Muito grata que desde ese primer café y de la vez que me escuchaste hablar en AIMA, me hayas convidado al primer summit y ahora al segundo. Y cualquiera de vosotros que tenga alguna pregunta o alguna cosa que hacer, Marilena está para responder. Cualquier duda que vosotros tengan en relación al Congreso, Marilena también acho que tienen gente de vosotros para responder todo lo que precisen, ¿ok? No tengan Maria Laura, miedo, muito se obrigada. informen. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Ela é muito Muito obrigada. boa. Ela é muito boa. Parabéns. Muito obrigada. Creo que somos dos mujeres que entendimos que a mujer 45 a más es una mujer muy válida, con mucho capital humano, con mucha experiencia de vida, y valorizando esa experiencia y esa historia, ella se coloca de una forma diferente, até con sus finanzas y sus investimentos. Exatamente. Nos mandó un parabéns Beijo, por la querida. live Fernanda Moura, un beso para Fernanda, un beso para Alex, puso parabéns por la live. Flavia Fairbanks desde Miami, un placer tenerlas. Yo siempre tengo la ilusión de que un día vamos a estar en una jornada juntas, Flavia hablando de salud física, Marilena de salud financiera, para un público de mujeres que se está cuidando. Ese es el concepto. Certamente vai acontecer isso. Un beso Obrigadão. y si Dios quiser, nos vemos en vivo la semana que viene en el Congreso. 28 de Todas setembro. a live, hay poca audiencia, quiero avisar, porque mucha gente mandó para avisar que no iba a poder estar y que iban a verla en la secuencia. Fica grabada, ¿ok? Un beso a todas. Beijo. Buenas Tchau, noches. tchau. Chao, Boa chao. noite.